Gostaria de começar esse vídeo mostrando o seguinte. Tá vendo isso aqui? Essa aqui é uma faixa que os cegos utilizam para poderem se locomover. Eu aprendi que quando é assim, contínuo, essa barrinha aqui, é porque eles devem seguir. Quando chega aqui, as bolinhas, eles têm que desviar. E outra coisa, esse brinquedo aqui é um dos brinquedos. Eu acho que eu não me lembro de ter visto em outro lugar no mundo um brinquedo assim, ou assim, por exemplo. Isso aqui é para cadeira de rodas, então é tipo um gira-gira, que serve tanto para crianças normais que andam normalmente, quanto para deficientes físicos, para encaixar a cadeira de rodas aqui, cabe duas cadeiras de rodas, então para as crianças deficientes também poderem brincar com as crianças normais. E aqui também. Aqui é um balanço. Está meio duro aqui. É um balanço. Ele serve tanto para criança normal quanto para criança deficiente. Aí criança deficiente encaixa a cadeira aqui. Mas por que eu estou falando isso? Eu estava pensando inicialmente, porque assim, hoje é dia 31 de agosto e eu pretendo postar esse vídeo no dia 2 de setembro. Porque dia 7 de setembro começam as Paralimpíadas no Brasil. Eu sei, as Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu esperava que seria um fracasso, que o Brasil, que seria algo terrível, que o Brasil teria um desempenho medíocre, mas até que foi bom. Assim, as Olimpíadas foram um sucesso, assim, como evento, assim, foram um sucesso. Todo mundo, alguns esperavam que haveria ataque terrorista, que os traficantes fariam e aconteceriam lá, mas graças a Deus correu tudo bem. Não houve tantos incidentes como eu imaginei que ocorreriam. E o desempenho dos atletas foi razoável. Para um país sede, eu esperava que, por ser país sede, o Brasil tivesse um desempenho muito melhor do que teve. O Brasil ganhou 19 medalhas no total, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Eu esperava que o Brasil ganhasse no mínimo umas 10 medalhas de ouro, por ser país sede. Até porque o Reino Unido, Grã-Bretanha, como prefiram, foi sede das Olimpíadas passadas, em Londres, 2012, e ficaram em segundo. Este ano ficaram em segundo lugar no quadro geral de medalhas, atrás apenas dos Estados Unidos. E à frente da China. Então foi algo assim surpreendente, eu pelo menos achei surpreendente. E o Brasil, no mínimo, nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, caso Jesus não volte antes, o Brasil no mínimo tem que ficar entre os 5 primeiros, porque ele terá 4 anos para tirar o atraso, para ganhar todas as medalhas que perdeu nas Olimpíadas desse ano, sediadas no Rio de Janeiro. Então, sinceramente, eu esperava que o Brasil fosse melhor na natação, que conseguisse várias medalhas na natação, não conseguiu nenhuma. O handebol também, o Brasil não conseguiu nenhuma medalha. O Brasil decepcionou no vôlei feminino, no futebol feminino, mas enfim. Agora a Inês é morta, vem aí as Paralimpíadas, por isso que eu estou aqui nesses brinquedos para deficientes. Mas eu pretendia no início falar somente sobre Paralimpíadas, mas acontece o seguinte: em setembro existe a campanha chamada Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, e é uma campanha na qual busca se prevenir os casos de suicídio cada vez mais crescentes em muitos países do mundo, e no Brasil também está crescendo demais. Nos países desenvolvidos eu creio que seja mais abundante, seja mais frequente os casos de suicídio, mas no Brasil também está aumentando muito. Então eu gostaria de aproveitar esse vídeo sobre Paralimpíadas para falar um pouquinho sobre superação e sobre amor à vida, da minha contribuição para a campanha Setembro Amarelo. Porque em vez de fazer um vídeo assim falando sobre motivação, sobre o quanto a vida vale a pena, seria muito óbvio, porque Deus criou o ser humano para viver, para ter uma existência, Deus teve planos para o ser humano. Deus tem planos maravilhosos para cada ser humano que se entregar nas mãos dele, que reconhecer Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Afinal, Jesus não morreu por todos aqueles que creriam nele à toa. Jesus morreu para salvar o maior número possível de pessoas que crescem nele, claro.
como está lá no capítulo 1 de João, do Evangelho de João. E só que de nada adianta você achar que minha vida não presta, minha vida não vale nada, acabou só porque você terminou com seu namorado, ou seu namorado terminou com você, no caso, se você for mulher, só porque você perdeu o seu crush, o homem que você ama esnobou você, virou as costas por você, fez você sofrer, ainda faz você sofrer, só porque o país está numa situação difícil do ponto de vista político, econômico, social. O Brasil já era, o Brasil acabou, não sei o que. Você não precisa ter a sua vida, porque sempre há uma esperança para aquele que está aflito, para aquele que está entristecido. Então, eu gostaria de sair das mensagens convencionais a respeito de prevenção ao suicídio. Eu gostaria de falar sobre superação, porque não existe melhor motivação para viver do que olhar exemplos de superação, como nos atletas que vão para as Paralimpíadas. Se você assistir vídeos de Paralimpíadas anteriores, como a de Londres, 2012, você verá que são pessoas que não têm braço, que não têm perna, que têm um toquinho de braço, um toquinho de perna, que têm deficiências mentais, são deficiências mentais, cegos, ou pessoas que têm visão debilitada, pessoas que andam de cadeira de rodas, que tem problemas sérios de coluna, de ossos de vista, essas coisas. Ou seja, são atletas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de incapacidade física, necessidades especiais, como alguns preferem dizer, e que mesmo assim conseguem competir tanto ou melhor do que atletas olímpicos que têm 2 braços, 2 pernas, enxergam, falam, enfim, numa vida praticamente normal. Eu acho que mais do que um atleta olímpico de alto rendimento, devemos olhar para esses atletas paralímpicos ou paraolímpicos, não sei, cada um fala uma coisa, mas enfim, devemos olhar para eles e espelhar-nos neles para termos exemplo para nossas vidas, para que nosso problema fique muito pequeno. É claro que o exemplo maior de todos é Jesus Cristo, que ele saiu de sua glória lá no céu e entregou a sua própria vida em nosso favor. Mas devemos olhar também exemplos de pessoas que venceram a morte, pessoas que sofreram acidentes, entraram em coma, foram desenganados pelos médicos, mas Deus deu nova oportunidade para essas pessoas. Deus permitiu que essas pessoas tivessem nova oportunidade de sonhar, e para que as pessoas pudessem conhecer a Cristo, render-se aos pés dele, ter um encontro real com ele. E que nesse mês de setembro amarelo, acho que as Paralimpíadas não poderiam ocorrer no mês melhor, que é o mês justamente de campanha de prevenção ao suicídio. Portanto, se você pretende se matar, se você pretende tirar a sua própria vida, em primeiro lugar, olhe para Jesus, olhe pelo que ele fez por você, por mim, por todos nós. Em segundo lugar, veja exemplos de pessoas que, em meio às dificuldades, em meio às suas limitações, superaram, venceram os problemas, venceram as dificuldades, como os paratletas que participaram das Paralimpíadas a partir do dia 7 de setembro até o dia 18 de setembro. Então, eu gostaria de encerrar esse vídeo falando alguns textos bíblicos, para que você reflita a respeito disso, para que você não se mate, porque a vida vale a pena sim, viver vale a pena, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, viver vale a pena. E eu gostaria de deixar com vocês essas mensagens, esses textos bíblicos, para você refletir. Eu lerei os textos bíblicos são autoexplicativos, eu creio que eles explicam, não preciso comentar muito sobre eles, mas eu gostaria que se você está pensando em se matar, se você está pensando em tirar a sua própria vida, porque a vida não vale a pena, porque o Brasil já era, o Brasil acabou, porque você agora levou um fora, levou um chifre na cabeça, porque a sua vida acabou, pense, reflita bem. A viver vale a pena apesar de tudo, porque o seu problema hoje não é nada, não é absolutamente nada perto do que Jesus tem reservado para você na eternidade. Portanto, preste muita atenção nesses textos que eu lerei nesse momento. Jó, vejamos o caso de Jó. Jó, ele era um homem temente a Deus, tinha uma família grande e tal, tinha muitas posses. Aí o diabo quis testar a fidelidade de Jó, e Deus permitiu que o diabo acabasse com todos os bens dele, com os filhos, enfim, ele ficou arruinado. E aí depois Satanás mais uma vez foi até Deus, e Deus deu autorização a ele para que tocasse nele, só não tirasse a vida dele. Ele ficou em carne viva, assim, com chagas, com feridas, ficou num estado terrível. E mesmo assim,
mesmo com muita dor, sofrendo demais, praticamente arruinado e com uma chaga terrível pelo corpo, coceira, dor, tudo mais que você possa imaginar. Ele disse o seguinte, no Jó 19, 23 a 27. Olha só o que Jó foi capaz de dizer, apesar de tudo o que ele estava passando. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que, como pena de ferro, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Ou seja, mesmo depois de tudo que ele passou, já ainda falou isso. E Jeremias? Não, primeiro Isaías. Isaías, comissionado por Deus para falar a respeito a um povo que estava se desviando dos caminhos dele, pregou o seguinte, no texto de Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31. Olha o que Deus falou por meio de Isaías. Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, se você acha que o seu fardo é muito pesado, se você acha que o seu problema é terrível, se você acha que sua vida perdeu sentido por causa de tudo que você está passando de ruim, busque forças em Deus, que Ele dará tudo que você precisar para poder vencer a sua tribulação. Porque tudo que você está passando hoje não é nada perto do que Deus tem reservado para você de bom, para a eternidade. Porque o que você está vivendo hoje é apenas uma preparação para a eternidade. Mesmo que você esteja sofrendo, comendo pouco que dá uma maçã, tenha certeza, tenha fé, convicção de que Deus reserva para você algo maravilhoso, algo inexplicável, que é difícil de definir com palavras. Algo tão lindo, tão maravilhoso que quando você chegar na eternidade você entenderá tudo. O texto de Lamentações é o seguinte: Jeremias era apaixonado por Jerusalém, pelo povo de Israel, por Judá, e ele foi comissionado por Deus para pregar um povo que estava na iminência de ser destruído, de ser escravizado, enfim. Jerusalém estava sendo destruída e Jeremias amava aquela cidade. Ele lutava consigo mesmo para não pregar aquilo que Deus mandava para ele, que o Espírito Santo colocava em seu coração, mas era mais forte que ele. E mesmo assim, mesmo chorando terrivelmente por Jerusalém, pelo povo judeu, por Israel de uma maneira geral, ele ainda teve a lucidez de escrever. Aqui em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 26. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E mais adiante, Abacuque, um outro profeta do Antigo Testamento, estava pregando para um povo que estava sem esperança, um povo que estava sem rumo, estava meio perdidão. Eu não lembro exatamente a época que ele pregou, mas o povo estava numa situação muito difícil. E Abacuque pregou o seguinte: ou seja, se você acha que sua vida perdeu sentido, se você está reclamando disso, reclamando daquilo, está cheio de dívida, está cheio de problema, presta atenção nessas palavras também. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que é Abacuque 3, 17 e 18. Ou seja, mesmo na ruína, mesmo no pior quadro possível, na pior desgraça, na pior catástrofe, você ainda pode depositar sua vida nas mãos de Deus, que Ele lhe dará tudo o que você precisar para poder seguir vivendo até poder gozar a eternidade com Jesus Cristo. E agora, partindo para o Novo Testamento, tem o texto de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 23. Eu poderia ler o capítulo todo, mas senão o vídeo ficaria muito longo. Mas eu lerei somente os versículos 18 a 23. Vejamos aqui. O texto é autoexplicativo, nem preciso comentar muito. Porque para mim tenho por certo
que as aflições deste tempo presente nada não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está justamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a redenção, a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E complementando esse texto, é um texto meio longo, mas vale a pena ler tudo. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 e 58, que complementa bem esse texto que acabei de ler. Mais uma carta do apóstolo Paulo. E agora eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Inclusive os deficientes físicos que creem em Deus, deficientes mentais, todos aqueles que têm algum problema no corpo, cegueira, enfim, seja lá o que for, cadeirantes, aqueles que creem em Jesus Cristo, que se rendem à fé do Senhor, serão transformados. Poderão enxergar, andar, correr, saltar, cantar, enfim, terão corpos glorificados. E continuando, porque convém que isto que é corruptível se revista de corruptibilidade, que é isso que é mortal se revista de mortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de mortalidade, incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de mortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre a mudança na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E finalmente o texto de Filipenses 4, versículos 12 e 13, fechando esse vídeo com chave de ouro. Sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, por pior que seja a sua situação, Jesus fortalece você, Jesus ampara você. O Espírito Santo reveste em você tudo que você precisa para poder seguir vivendo. Portanto, não se mate, não tire a sua própria vida. Vale a pena viver, vale a pena abraçar o plano maravilhoso que Deus preparou para a sua vida. Por isso, renda seus pés de Cristo, creia em Deus, deixe o Espírito Santo habitar em sua vida e você terá um novo começo. E se você ainda não assistiu o vídeo de minha participação na Bienal do Livro, lá em São Paulo, eu fui lá no último dia 27 de agosto, a Bienal termina agora no próximo domingo, dia 4 de setembro. E se você não foi ainda, vá, vale a pena. Eu fui lá, consegui um autógrafo da Deise Souza, que é a autora deste livro, mais conhecido como Farquille, e consegui também entregar para ela um exemplar do meu livro mais recente, O Futuro de Bons Ventos. E comprei alguns livros também, e um deles é o livro que eu pretendo ler, e já comecei a ler e pretendo postar a minha próxima resenha, esse aqui. Se eu gostar desse livro, eu lerei os livros seguintes da série, que é uma série com 5 livros, sem contar o spin-off. Porque spin-off não vale, é a série original. Então esse aqui é o primeiro livro da série que eu pretendo, que será objeto da minha próxima resenha. Eu já comecei a lê-los, e assim que terminar de ler, eu gravarei a minha resenha. Se eu gostar desse livro, tento dar um jeito de ler os demais. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, adicione seus favoritos, inscreva-se no meu canal e reflita bem a respeito desse tema, desse assunto. Viver vale a pena, por pior que seja a sua situação, por pior que seja a situação do país. Creia em Cristo, entregue sua vida nas mãos de Deus, deixe o Espírito Santo habitar a sua vida, para que Ele possa revestir você tudo que você precisa para enfrentar todas as dificuldades que surgirem. Então que Deus abençoe, até depende se quiser.